Bom, gravando, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao GEDMI, o Grupo de Estudos em Direito Minerário. Sempre ressaltando, né, o único grupo de estudos em Direito Minerário do Brasil, somos pioneiros aí nessa iniciativa. Hoje reunidos aqui mais uma vez, pela primeira vez nesse primeiro semestre de 2024, para tratar de um tema muito relevante, que são os princípios gerais de direito da mineração, direito minerário. Bom, para isso nós trouxemos um convidado aqui ilustre, o Marcelo, doutor Marcelo Mendo, que é sócio do SESCOM, Barrier, Flash Barreto Advogados, responsável pelas áreas de mineração, meio ambiente, mestre em Direito Administrativo pela FMG e pós-graduado em Direito de Empresa pela Fundação Dom Cabral, autor de várias publicações em Direito Minerário e Ambiental, reconhecido como um dos principais profissionais de Energy e Natural Resources Mining pela Chambers, e Partners, e Mining pela Who's Legal e Mining pela Legal 500. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E antes de lhe passar a palavra, só gostaria de pedir para o pessoal, por favor, qualquer dúvida, intervenção, levantem a mão ou escrevam no chat aqui que a gente vai mediar esse encontro, beleza? Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade com a palavra. Bom, primeiramente, muito honrado de estar participando aqui dessa nossa conversa, vamos tratar dessa forma, né? Acho que foi muito boa a lembrança do Marcos a respeito da... Vou chamar de Marcos, não de doutor, tá, Marcos? Mas eu também gostaria de ser chamado por vocês aqui como Marcelo, porque eu sou um aluno da Federal e, embora nós tenhamos outras pessoas que não são só da casa, eu queria aqui parabenizar esse grupo, porque eu acompanho ele há muito tempo, que já formou grandes profissionais a partir dos debates que aqui são tratados, e a única diferença nossa para vocês hoje é algo que eu gostaria de estar no lugar de vocês e não vocês no meu. Depois que a gente vira sexagenário, passa dos 60, a gente começa a pensar e cada vez a gente tem mais dúvida, como já dizia o mestre Aristóteles, né, na filosofia, quanto mais a gente vive, mais dúvida a gente tem. E o fato é o seguinte, estudar direito minerário é algo muito bacana. E por que a Maria Raquel, ao me perguntar um tema, eu tentei, nós temos aqui 1 hora, e a ideia aqui, pela metodologia, logicamente, gente, quem quiser interromper, como o próprio Marcos falou, o Danilo e a Maria Raquel, que estão aqui coordenando o trabalho, eles, por favor, podem me interromper, eu não tenho a menor dificuldade em interromper, porque às vezes tem alguma dúvida, alguma questão, e eu acho que pelo tema e a amplitude do tema, nós devemos aqui, ao eu fazer essa exposição bem geral, bem básica para vocês, mas logicamente a gente pode aprofundá-la, assim, se houver alguma curiosidade, tá? Mas a ideia aqui é basicamente passar para vocês algo que nós, que somos aí operadores do direito minerário e que estudamos a matéria, eu começo a dizer a vocês que o nosso problema não é quem milita na área de mineração e quem opera a atividade de mineração. A gente vive um paradigma que não é um paradigma nosso no Brasil, é um paradigma mundial, normalmente de que quem aproveita recursos minerais é normalmente denominado de uma forma, na minha forma de ver, às vezes com conteúdo pejorativo, de extrativistas, de normalmente não se pensar na atividade como ela é, mas o fato é que a atividade ela é essencial à sobrevivência da humanidade e ao desenvolvimento dos povos. E aí começa a minha primeira visão, que eu acho que eu queria passar para vocês. A questão da mineração no mundo, ela ocorre desde o mundo antigo, né? Desde o homem da caverna. Tá? Quer dizer, a partir do momento que você, dentro dos recursos naturais, você precisava de minerais até para lascar a pedra e para poder acender o fogo, né? Ou coisas dessa natureza, a mineração vem sendo praticada como atividade essencial para o desenvolvimento da raça humana, né? Então, isso é importante porque isso nem sempre foi assim, no sentido de que a evolução da própria atividade, ela exigiu essa regulação,
Nós somos um setor regulado na maioria do mundo, tem alguns lugares que isso ainda não ocorre, mas é exceção, e essa regulação vem exatamente desse princípio da essencialidade da atividade de mineração para o desenvolvimento humano. Então, quando tudo começou, a mineração foi rudimentarmente, e principalmente aqui no país igual ao nosso, que nós temos uma cultura do agronegócio, do lavrador. Isso me chama muita curiosidade, é um primeiro ponto que eu queria passar para vocês, porque uma vez eu trabalhei num projeto de fazer um código de mineração lá em Angola, que é um país de língua portuguesa, e eu já percebi isso várias vezes em outros países também de origem de língua portuguesa e mesmo em países de língua espanhola, por exemplo, ninguém consegue entender esse nosso conceito do direito de lavra, né? Então, quando você conversa em outros países, você fala assim, nossa, nós temos uma concessão de lavra, um direito de lavra. Eu falei, o que é isso? Vocês não têm uma autorização para minerar? O que é lavra? Né? Então, esse é um termo muito nosso, né, que vem do lavrador, dessa cultura nossa, de um país que foi colonizado principalmente com base nas atividades da cana-de-açúcar e tudo mais. E se você pensar que o que aconteceu no mundo foi isso. A mineração antes ela foi bens muito essenciais na antiguidade, depois ela passou a ser valorizada pelo belo, era o ouro, né, o metal, a pedra preciosa, que passou a ter um valor, e mas a mineração verdadeira, ela só passou, ou a mineração, que é essa que eu estou dizendo, da sua essencialidade para o mundo moderno, ela só passou a acontecer no dia que a humanidade reconheceu que o mineral não era porque ele era belo ou que ele era valioso, é porque ele era útil. Né? Útil para quê? Para o desenvolvimento dos povos e das sociedades. Então, isso é algo que quando se fala... Pois não? Acho que tem alguém... Pessoal, acho que alguém deixou ligar o microfone sem querer aí. Opa, perfeito. Bom, então, gente, fechando, andando um pouquinho para frente, se nós tivermos aí essa ideia da utilidade, né, do recurso mineral e da atividade em si, você evolui para todo o ordenamento jurídico que hoje é a maioria no contexto mundial, dessa necessidade de uma regulação da utilização desses bens de acordo com os princípios da sustentabilidade. Nós vamos chegar lá, que foi a evolução mais recente, e no nosso país, a nossa Constituição e as nossas leis são muito avançadas nesse sentido. No mundo não é tanto assim, tá? E mais que você vai buscar a utilidade pública desse recurso, o interesse desse recurso, que é o que nós temos que sempre estar norteando quando se fala em princípios. Tá? Então, vamos lá. A gente começa nessa questão da utilidade. Essa questão da utilidade, e vocês são mais jovens do que eu, falei isso antes, é impressionante o que eu, particularmente, vivi no ano em que me formei aí na Universidade Federal, em 1985, até o momento de hoje. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade, nós não tínhamos nada do que nós temos hoje, no que nós estamos de interesse coletivo, difuso, social, nós não tínhamos código consumidor, nós não tínhamos nada disso. Quando eu me formei, no ano de 1985, foi o ano da Lei de Ação Civil Pública. Todas as questões ambientais e etc. no Brasil começaram a ser, as leis começaram a fazer na década de 70, mais na década de 80. Final da década de 70, você tinha muita coisa organizada, mas isso não quer dizer que nós não tínhamos os princípios aqui no Brasil lastreados ao que acontece no mundo. Então, para a gente chegar no Brasil, e falando um pouquinho do mundo, a grande mudança regulatória que existiu no mundo foi quando você parou de
compreender a atividade de mineração como uma atividade de interesse privado para uma atividade de interesse coletivo ou social. Isso é uma mudança gigantesca, e isso aconteceu praticamente um século no Brasil, que foi nos anos de 1990, e não só aqui, no mundo inteiro, porque você tinha, depois da época medieval, e que você teve com a Revolução Francesa, com tudo que nós estamos vivendo aqui agora, nós começamos a entender a mineração como parte disso, do que, se você tem uma democracia, um interesse social, onde a coletividade deveria ter princípios que deveriam ser considerados mais importantes do que os interesses privados, isso tudo ocorreu no século XIX, quando você inicia o século XX, olha, nós estamos no século XXI agora, quando tudo era interesse privado, então você tinha antes, medieval, interesse dos reis, da coroa e em geral. Depois, isso, quem era o dono dos recursos minerais? Eram os reis, eram os senhores medievais, eram os senhores feudais, e daí por diante. Você chega posteriormente à Revolução Francesa e ao liberalismo econômico, e chega a seguinte ideia: nada é do rei, acabou esse negócio, nós somos democráticos, tudo agora pertence ao setor privado, ao liberalismo, ao início do capitalismo selvagem, como nós dizemos assim. Só que, quando começou o início do século XX, começou essas ideias de interesse coletivo. E, logicamente, se nós estamos falando no Brasil, eu contei para vocês minha experiência dos anos 1900 até o ano de 1985, só nos últimos 30 anos do século XX é que nós começamos a pensar numa legislação e numa regulação mais apropriada para isso. E o que isso tem a ver com princípios? Tem a ver com a seguinte situação: o que é o recurso natural? É aquele que a natureza pôs em algum lugar. Então, nós temos normalmente no recurso natural aquele conceito, que é o primeiro princípio, da rigidez locacional daquele recurso. Ele não é da soberania, do lugar, nem nada disso. Então, o primeiro princípio é o recurso mineral, como também principalmente o recurso mineral, você pode falar isso também nos potenciais de energia, potenciais hidráulicos para fim de geração de energia, existem conceitos de rigidez locacional. Você pode até dizer que para você fazer atividade agro-silvopastoril, fauna, flora, isso não tem a rigidez locacional. Mas no caso da mineração, das águas, que acabam sendo também um recurso mineral, esse é o primeiro princípio que a gente tem sempre que pensar quando se fala em regulação. O mineral está onde a natureza impôs, e isso nós não temos como fazê-lo. Então, se a gente estava comentando aqui daquela mudança do interesse privado para o coletivo, como é que você conseguiria transformar esses recursos minerais ou utilizá-los do belo para o útil para como diz, a sociedade ou a coletividade, não vamos nem falar isso, poder usufruir desses bens? Só a partir do momento que você tivesse uma normativa onde você passa para o segundo princípio. Se ele tem uma rigidez locacional, ele passa a ser um bem de propriedade da União. No caso aqui do Brasil, hoje, recentemente. Mas, se você olhar no contexto mundial, havia uma discussão se ele era um bem da nação, mas era um bem público. Ele passa a ser um bem privado, como aconteceu no Brasil até a nossa Constituição de 1934. Nós tivemos como se alguns de vocês não sabem, outros já devem saber, mas nós tivemos lá, a partir do momento, pegando o que aconteceu no mundo, no Brasil, vou chegar mais para o nosso caso aqui agora, para dar um pouco mais como dizer, de base no que está acontecendo aqui, mas não é muito diferente do que acontece nos principais regimes jurídicos de aproveitamento de recursos minerais no mundo, não, tá? Mas pensem, nós tivemos o Brasil colonial, tivemos a Declaração da Independência em 1822, logo depois
nós tivemos um curto período de império e fizemos a nossa primeira Constituição Republicana. Isso antes do início do século XX, já no finalizar do século XIX. O que aconteceu aí? Aconteceu algo muito interessante. Como nós estamos falando de liberalismo econômico, economia de liberdade, a Constituição Republicana, ela praticamente afastou tudo que era interesse social. E ela era uma Constituição muito clara de pontos de vista onde o interesse privado prevalecia. Só que existia alguns pensadores no Brasil, que o Brasil, nesse momento, todo mundo ia estudar na Europa, e nós não tínhamos aqui sequer ainda muitas escolas. Escola de Direito, então, nós sabemos, nós somos um país muito novo, né? Existia uma pessoa chamada Pandiá Calógeras, que fez o que seria o nosso primeiro Código de Mineração, que era a lei, seria o nosso primeiro Código de Minas, já sobre a égide da primeira Constituição Republicana. Só que esse código foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião, porque ele tinha muito do que nós temos hoje que veio acontecer no Brasil a partir do ano de 1934. E aí, gente, essa questão da rigidez locacional para a mineração, mais a questão do interesse público, em 1934, isso efetivamente veio para o mundo jurídico do nosso país, como em vários outros aí. E por que veio? Porque muitas poucas pessoas sabem disso, ou sabem ou não notam isso, porque às vezes se estuda muita legislação mais recente, mas a legislação recente ela vem de uma evolução. Então, o que foi o grande diferencial da Carta Magna de 34, que ela foi uma carta outorgada, né? Não foi uma carta, vamos dizer, democrática, vamos dizer assim, era um governo de revolucionário, e ele disse claramente o seguinte: olha, o bem mineral pertence ao Estado. Não falou em União, mas falou em Estado, né? E ao dizer isso, ele não falou só dos recursos minerais. Ali ele fez todo o patrimônio natural brasileiro. Isso é algo importantíssimo para vocês lembrarem, porque naquela ocasião, com base nessa Constituição, você teve o primeiro Código de Minas, o primeiro Código de Águas, que era um pouco tratamento de águas minerais e águas em gerais, e o primeiro Código Florestal. Então, ali você tratou flora e recurso mineral. Tudo que era patrimônio no Brasil, que se pensava em legislação naquela ocasião, isso tudo volta àquilo que eu falei para vocês. Tudo isso era administrado pelo Ministério da Agricultura, tá? Porque o DNPM, que foi criado na época, o antigo Departamento Nacional da Produção Rural, era vinculado ao Ministério da Agricultura, como também quem cuidava da parte do patrimônio florestal, dos códigos florestal, também o era. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses dois princípios, eles passaram a ser os princípios constitucionais que acrescentam um terceiro princípio que também veio nessa Constituição, que é o princípio da separação jurídica entre a propriedade do imóvel, que se chamava de solo, e a jazida mineral que ali está. Os outros dois são simples para que a sociedade entenda, mas esse da separação jurídica é o mais difícil até os dias de hoje de um proprietário de uma fazenda, de alguém entender que aquela jazida mineral que está ali não pertence a ele, pertence à União Federal. Então, esse é o terceiro princípio geral que está no nosso ordenamento jurídico e também, volta a falar, não só no nosso, em vários outros no mundo afora. Tá? Bom, e como que isso evoluiu? Isso evoluiu, e aí vem toda a questão dos interesses econômicos que vão fazendo a legislação evoluir ou não. Volto àquilo que eu falei para vocês. Não era o útil que se procurava? A partir do momento que nós tivemos, naquele período, no primeiro período republicano, antes da Constituição de 34, o interesse privado prevaleceu, inclusive, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, que atrasou, vamos dizer assim, 30 anos o que a gente pensava para a nossa legislação. Tá? E o que aconteceu ali?
o interesse privado prevaleceu. Por isso que hoje, se alguém quiser perguntar o que é Manifesto de Minas, eu explico que vem com o primeiro Código de Minas, eram minas de propriedade privada, de interesse privado, e não minas públicas, vamos dizer assim, de questão pública. Então, nesse desenvolvimento, o que se queria? No primeiro momento, o Código de Minas estabeleceu, com base nessa Constituição, o direito de preferência, perdão, ele extinguiu, no primeiro Código de Minas, o direito de preferência do proprietário do imóvel em explorar aquela jazida, e isso praticamente mudou a mineração em nosso país. Por quê? Se nós temos uma cultura de interesse privado, de agronegócio e não de atividade de mineração, a maioria dos proprietários de imóveis, se eles tinham preferência antes a um outro interessado em desenvolver a utilidade da atividade de mineração, ele simplesmente sentava com base no direito de preferência e não deixava aquilo se desenvolver. Então, as primeiras ideias ficaram muito fechadas, até quando veio a Constituição de 42 e o Código de Minas posterior, que basicamente... Não, perdão. Gente, desculpa que eu fiz uma confusão aqui, vou corrigir. Nesse período de 34 a 42, houve um grande desenvolvimento da atividade de mineração, porque começou o pessoal a fazer minas de ferro em Minas Gerais, começou a ter siderurgia, porque você conseguia acessar o imóvel particular e privado, porque essa atividade tinha essa condição de interesse público, até que em 42, com a Constituição, veio um retrocesso, e aí o interesse privado voltou a prevalecer, que se restabeleceu a preferência do proprietário do imóvel, que antes era total, antes de 34, para explorar. O que aconteceu com isso? Praticamente acabou a mineração no Brasil de novo. Só com a Carta de 1964 e se transformando novamente, acabando com o direito de preferência, instituindo o atual Código de Mineração o direito de prioridade, ou seja, quem chega primeiro é que tem acesso ao recurso mineral, é que o Brasil voltou a se desenvolver novamente. E isso, com a Constituição de 88, só para vocês terem uma ideia, o tanto que essa discussão de interesse privado e interesse coletivo foi difícil no nosso país, existe a própria exposição de motivos do Código de Mineração de 67, que foi na época do governo militar. Ele fala algo que os economistas minerais na época desenvolveram, que o bem mineral era um bem da nação e não um bem da União. Então, isso só acabou com a Constituição de 88, onde se declarou claramente no artigo 176 que o recurso mineral pertence à União e pode ser operado por particulares mediante autorização ou concessão da União, garantido ao proprietário, ao concessionário, o produto da lavra. Isso tem uma diferença nesses três princípios gigante. Por que ela é gigante? Porque você discutia se um direito minerário podia ser dado em caução, em garantia, e sem financiamento, você não consegue fazer uma atividade como a mineração. Aí nós podemos conversar aqui várias horas sobre as características da atividade de mineração. Mas no mundo inteiro, quando você começa a explorar no sentido de pesquisar uma determinada substância mineral em uma determinada área e encontra uma anomalia geológica, porque a jazida mineral, juridicamente, ela é uma anomalia da geologia, onde você tem uma concentração exagerada de substâncias minerais, mas ela só passa a ser considerada jazida quando ela tem valor econômico. Então, você pega os três princípios. Princípio rigidez locacional, onde está a natureza. Princípio 2, propriedade da União hoje, em 1988, bem público. Tá? Terceiro princípio, separação jurídica do imóvel e da jazida para que quem seja o concessionário tenha uma prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular para poder acessar aquele bem mineral. Tá? Você chega, então, à base de tudo que vocês fizerem e discutirem sobre legislação está baseada nesses três princípios.
Bom, eu tinha meia hora, e eu sou muito pontual nas minhas coisas, Marcos, eu poderia falar sobre várias coisas, mas eu acho que, lógico que podemos seguir em frente, mas o que eu queria deixar claro aqui para todo mundo, se alguém tiver alguma dúvida, com base nesses três princípios do direito minerário, vamos dizer assim, ou do direito da mineração, eu gosto de, hoje, eu sempre, nos grupos de estudos, nós já discutimos muito os princípios gerais do direito minerário, porque, como eu disse a vocês, eu vivi uma época que se não tinha nada, muito menos direito minerário, tá? Quando eu me formei em direito em 1985, você tinha, basicamente, você estudava, ou você formava em direito público ou direito privado, tá? E não tinha negócio de direito administrativo, então o direito público era criminal e finanças. E aí tem tributário, tudo. Administrativo nem existia, tá, gente? Lá estava começando direito administrativo. Estou falando de direito ambiental, não estou falando nada disso, não. E direito privado, que era o quê? Código Civil, tá? E alguma coisa correlata. E a partir daí, direito comercial, coisas que tinham da natureza jurídica. A transformação jurídica foi tão gigante nesse período, tá? Que hoje em dia, quando vocês veem o sistema normativo da regulação brasileira e o que evoluiu, se vocês sempre lembrarem desses princípios, vocês vão conseguir praticamente a solução de todas as interpretações jurídicas com base neles. Lógico que não são estanques, né? Porque muita coisa mudou de lá e a gente pode conversar sobre isso mais adiante, mas eu vou dar uma paradinha aqui, Marcos, e a Maria Raquel eu esqueci o nome dele, desculpa que é vergonha, o outro coordenador, Danilo. o Danilo. O Danilo Danilo e sumiu. o Maicon também. O Maicon, infelizmente, não pôde estar conosco. Não pode, exatamente, não está aqui hoje. A Maria Raquel, eu sou suspeito, viu, gente, que eu vou fazer um elogio a ela, que ela é minha chefe, ela trabalha comigo, ela que fala, Marcelo, vai para lá, Marcelo, vem para cá. Então, os outros ela está mais que coordenadora aqui. Então, é por isso que ela me chamou e eu espero agora que vocês, a partir das perguntas de vocês sobre o que eu expus, eu gostaria posso seguir em frente. Se não tiver pergunta, quer dizer que todo mundo entendeu também e eu posso já prosseguir. Mas eu acho que, com base nisso, alguém tem alguma coisa que gostaria de esclarecer ou levantar algum ponto para a gente direcionar a conversa daqui em diante? Fique à vontade aí, pessoal. Levantei a mão, escreveu no chat, ou se preferirem ficar calados aí, acho que o professor Marcelo pode continuar um pouco. Vamos esperar um pouquinho para ver? Silêncio está ótimo. Eu acho que o pessoal entendeu tudo, professor. O senhor explica muito bem, diga-se de passagem. Não, então vamos lá. A minha ideia não é ser professor, que eu adoro ser professor e gostaria muito de dar aula novamente. E o título do mestrado me deixa feliz por isso e adoro dar aula. Mas o fato é, o meu objetivo aqui é falar com entendimento. Então vamos seguir um pouquinho para frente, gente. Vamos chegar agora à época atual, a partir do momento que nós temos esses três princípios aí delimitados, tá? O que está acontecendo hoje no mundo e na mineração? Vamos para a modernidade. Hoje, o que mais a gente se fala é em quê? Transição energética, gases de efeito estufa, redução de carbono. Por que isso? Porque nós estamos vivendo no mundo uma emergência climática. Eu acho que mais do que uma emergência, né? Quando se falava em recursos naturais, os minerais não podem deixar de ser vistos em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, em 1985 e depois da Constituição de 88, eu defendi minha dissertação de mestrado, que era a compatibilidade da atividade de mineração com o meio ambiente. Esse livro chama Direito Minerário e Meio Ambiente. Foi um livro que eu publiquei, foi minha dissertação aqui na Federal de mestrado. Essa obra, na época, para vocês terem ideia, a maior dificuldade que se tinha era provar o que já existia nas constituições no Brasil, nisso que eu contei para vocês, com base no princípio, que a atividade de mineração estava no mesmo nível hierárquico atividade econômica das atividades sociais de desenvolvimento sustentável que vieram com a Constituição de 88.
Então, a minha dissertação de mestrado e tudo que foi construído com base aí no interesse coletivo, essa questão dos direitos difusos e coletivos, nós tínhamos na época três grandes professores, que eram o professor Edson Milaré, o ministro atual Herman Benjamin e o professor, meu professor da Federal, que era um cara muito bom, que era um PhD na época, era o Paulo Neves de Carvalho, que era o nosso mineiro, que foi o pai do direito administrativo aqui lá na época, e várias outras pessoas nessa discussão ambiental, porque o meio ambiente ele foi percebido pela sociedade lá nesses últimos 30 anos como uma necessidade, e realmente o era. Porque se você pensar, você tem normas de mineração nos códigos desde lá de 34, tem princípios muito simples, eles existiam de proteção ambiental. Mas você não tinha o quê? Sanção e penalidade. Então, era muito comum você gastar menos, você lavrava uma mina, jogava ali no rio aquele rejeito e ninguém não tinha regra. Aquilo era considerado normal. Primeiro que as atividades eram pequenas, não eram do tamanho que a tecnologia desenvolveu, nem nada disso. E por que nós estamos vivendo essa emergência climática? Porque nós tivemos no mundo inteiro um desenvolvimento, exatamente nesse século XX, totalmente descontrolado, onde os países ricos acabaram com todos os seus recursos naturais e depois, para tentar contornar tudo isso que nós estamos vivendo, tentaram segurar os países em desenvolvimento. Então, essa discussão, ela que gerou tudo que nós estamos vivendo aqui agora. Mas o fato é que hoje, se isso foi, que se os países não cuidaram disso de forma adequada ou nada, hoje em dia, as catástrofes naturais que nós estamos vivendo têm dado prejuízos econômicos, sociais, etc., gigantes. Então, quando eu falo modernamente, com base nos princípios que a gente está comentando, no que nós temos hoje, a gente tem que perceber o seguinte: olha, o Brasil está vivendo, talvez, ele já viveu, já teve grandes oportunidades na sua história. Mas o que acontece aqui com a gente, e o que para a gente é natural, não é o que é natural no mundo afora. Por quê? Nós somos um país continental, nós temos minerais, nós temos áreas florestadas, nós temos áreas de agricultura, nós temos sol, nós temos tudo que se pensa de uma matriz energética limpa. Se o mundo tivesse o que o Brasil tem, em geral, não estou falando que é só o Brasil, não, o modelo de como a gente construiu a nossa sociedade, com as hidrelétricas, tudo isso que veio com essa matriz de 34, é tudo que o mundo quer. Só que o mundo não tem isso. Tá? Então, quando vocês escutam essa discussão de efeitos climáticos e de descarbonização, de carro elétrico, tudo isso que vai acontecendo, só para vocês terem ideia do que significará a mineração daqui a um tempo, é porque não raciocinem o hemisfério norte do mundo com o hemisfério sul. Lógico que há exceções nos dois casos. Mas o hemisfério norte não tem como ter a nossa matriz nem 30 anos. Então, quando você tem política de crédito de carbono, redução de efeito estufa, carro elétrico, toda a discussão, Estados Unidos é uma matriz do hemisfério norte, mas a Europa é outra completamente diferente. Como a Ásia é outra economia completamente diferente. Então, na hora que você vê o hemisfério norte e se pensa em carro elétrico, tá? É porque eles não têm o que nós temos, que é o etanol. Eles não têm o biocombustível de aviação. Eles não têm isso. O Brasil hoje tem uma matriz hoje não poluente de etanol, que se o Brasil tivesse uma política mínima de só incentivar, se nós conseguíssemos produzir etanol para cá, as condições nossas de efeito estufa, nós não necessitamos de um carro elétrico. Aí você vai falar assim, beleza, Marcelo, mas poxa, o carro elétrico é tão silencioso, tem tanta vantagem. Mas o custo que você vai fazer de um carro elétrico, a manutenção, a estrutura, com o nosso modelo de estradas, com tudo mais que vai acontecendo, essa transição energética, vamos falar em transição, a transição ela é muito mais necessária no hemisfério norte do que no hemisfério sul e no país igual ao Brasil. Então, o Brasil passa a ser um fornecedor de carbono, de créditos,
com essa matriz limpa e tudo mais, o que isso tem a ver com a mineração? Tem a ver o seguinte: toda vez que você pensa em carro elétrico, você pensa em minerais críticos, que são aqueles que serão utilizados no mundo chama de minerais críticos. Tem lugar que chama de minerais críticos, lugar que chama de minerais estratégicos. Vamos diferenciar as duas coisas. Minerais críticos são aqueles utilizados para a transição energética, normalmente o conceito geral. Minerais estratégicos são aqueles que cada país diz que são estratégicos, e não quer dizer que eles são utilizados para efeito de transição energética. Um exemplo típico é o minério de ferro, que é considerado o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo é o Brasil, é o que responde por quase tudo na nossa balança comercial na área de mineração, e ele não é um mineral crítico, mas é considerado um mineral estratégico para o Brasil. Então, isso que a lei brasileira determinou e o nosso regulamento assim o fez. Tá? Então, se você for pensar em transição energética, a transição energética ela contempla tudo, desde aquele que vai ser o fornecedor do insumo, que seja ali a ração para aquele gado, que seja aquele mineral, se ele é um mineral ilegal ou se ele não é, garimpagem, por exemplo, né? Não a garimpagem de cooperativa de garimpeiros, que é lista, mas aquela ilegal, né? Que nós não podemos nem falar, que o garimpo ilegal não poderia ser sequer misturado conosco, que estamos falando de uma regulação. Quando eu falo conosco, quem está falando é regulação em direito. Tá? Não sou contra o garimpo, gente. Já vi muito garimpo bem organizado, desde que ele seja legal, organizado e cumpra as normas. Agora, uma coisa é cumprir normas para o exercício da atividade, outra coisa é você agir de forma totalmente ilegal, marginal, e isso, para mim, é crime. Não podemos comparar as duas coisas. Então, os minérios de transição energética, se vocês, ao pensar em toda a cadeia produtiva, quando você vai pegar um carro elétrico, o pessoal precisa, um carro híbrido, né? Que eles estão falando muito hoje em dia, não sei se vocês viram recentemente, que a Apple tinha gastado, um dos maiores projetos da Apple era um carro elétrico. Ela desistiu do carro elétrico. E por que ela desistiu? Porque eles, no mundo, vamos dizer assim, do hemisfério norte, já se chega à conclusão que o modelo do carro híbrido é melhor do que o elétrico. Então, só para vocês terem uma ideia do que é isso, teve uma conferência do Instituto Brasileiro de Mineração, em Belém do Pará, no final do ano passado. Maria Raquel, não estava lá, né, Maria Raquel? Não teve, ainda não era advogada ainda, mas o que mais eu impressionei nessa conferência foi uma visão que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Tony Blair, disse, e que nós temos que perceber, é que transição ela tem que ocorrer. E as metas de redução de carbono e de redução de 1 grau até 2030 estão sendo dificílimas de acontecer, porque nós estamos muito atrasados. Tá? E você não vai conseguir, seja com hidrogênio verde, que é algo também tem a ver com mineração, seja com todas as novas tecnologias para que a matriz energética deixe de ser suja ou fóssil para a energia limpa, você não consegue fazer isso sem o mineral fóssil. Então, por exemplo, por que a OPEP, os países produtores de petróleo, por melhor que você ande, com tudo que você fizer para que essa transição ocorra, isso não ocorre em menos de 30 anos. Então, todas as fontes de energia continuarão sendo importantes e o que tem que se fazer é ir limpando e fazendo essa transição acontecer. E para acontecer, os minerais, só para vocês terem uma ideia, um dado que é mundial, quando você vai falar em energia limpa, né, que contém aí, então você fala energia fotovoltaica, que exige minerais para produzir as placas aí fotovoltaicas, a mesma energia eólica. Aí você vai discutir hoje se energia nuclear é energia limpa ou não é, mas tem gente que já defende isso. Mas o fato é o seguinte: para você fabricar esses parques, você necessita de pelo menos 9 vezes mais volume de minerais do que você utiliza para uma usina termoelétrica, uma usina a fóssil, por exemplo. Então,
Só isso vai exigir uma produção maior de minerais para você alcançar a transição energética. Se for pensar em carro elétrico também, o carro elétrico utiliza 6 vezes mais componentes minerais do que um carro a combustão. Só para vocês terem uma ideia desses dois, estou falando só de dois aspectos em transição energética, tá? Então, você percebe que você tem que ter legislações que incentivem, que cuidem disso, e aí você começa a viver alguns problemas graves. Por exemplo, o lítio no Brasil, no Vale do Lítio, aí, nós temos vários projetos que a gente acompanha, é um negócio super bacana. Nós temos o Vale do Lítio, que é um material de transformação energética e tudo, mas tanto lítio como cobalto, como níquel, hoje em dia, todos esses minerais, essas commodities, que o mundo age assim, tiveram baixa nos preços, por uma série de motivos. Isso é sazonal? É, porque o mercado de mineração ele é a longo prazo. Eu queria encerrar para vocês aqui, se alguém pode me fazer uma pergunta, mas para dizer o seguinte: para se chegar à transição, nós precisamos minerar, porque ele é essencial. Para minerar, você tem um grande problema hoje que a sociedade gosta muito do bônus que a mineração traz, mas não gosta do ônus que a mineração traz. Então, a princípio, é uma atividade que ela é mal vista, tá? Em geral. Quando eu falei para vocês, num grupo de pessoas que estuda mineração, isso com certeza, não é o que todo mundo pensa. Mas há uma grande dificuldade na sociedade moderna, que é diferente da sociedade antiga, quando você transformou o belo para o útil, de você entender que você tem sim como minerar de forma legal, de forma sustentável, de forma adequada, tem como fazer esse tipo de atividade dentro dos princípios da OCDE, de sustentabilidade e tudo mais, mas para isso, mas ela tem que acontecer, porque senão a transição energética não acontece. E aí, o mundo inteiro precisa, então, entender que a atividade de mineração ela precisa acontecer. E aí não interessa se teve erros no passado, não interessa porque foi muito triste o que aconteceu com os acidentes das estruturas de mineração no Brasil. A gente acompanhou isso muito de perto, e aí tem várias questões. Quando você vê um acidente, igual você vê um acidente de avião, toda vez que tem um acidente de avião, eles descobrem algo para que não haja tanto acidente mais. Então, risco, gente, é o que eu digo. Risco existe. Se você está vivo, você está correndo risco. O problema é como minimizar o risco e como fazer qualquer atividade industrial, desenvolvimento, com o menor risco possível. E para isso que a legislação vai acontecendo. Então, a gente chega, quando para já nesses 10 minutos finais, que acho que senão daqui a pouco, eu posso ficar mais tempo. Se tiver interesse, eu fico aqui até amanhã, que eu adoro o tempo. Mas até amanhã eu não vou ficar, não, porque eu tenho que encontrar com a minha esposa, que está chegando de viagem, então até umas 10 horas eu fico, mas antes disso eu não fico, não. Depois disso. Agora, o que eu quero dizer para vocês é: nós precisamos comunicar melhor a atividade de mineração, demonstrar essa regulação com base nesses princípios e demonstrar para a coletividade em geral que esse bem que é de uso da coletividade a atividade precisa acontecer e ela é uma atividade de longuíssimo prazo e de muito risco econômico. Então, aí que eu queria dizer para vocês, por que a rigidez locacional, por que o interesse público, por que a questão da separação jurídica da propriedade do solo do privado? Primeiro, se não fosse um bem público, tá? Provavelmente o setor privado ia explorar aquilo da forma que queria, em vez de ser uma utilidade pública, e talvez as reservas de mercado, de monopólio, poderiam ser um problema. Por outro lado, o poder público não tem poder econômico, principalmente no Brasil, para desenvolver uma atividade que ela é intensiva em capital e risco. Por quê? Eu não sei quantos de vocês têm essa informação, mas só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, quando você começa a pesquisar uma área e ela começa a produzir, a média mundial é de 15 anos.
Então, você passa 15 anos, em média, para poder gastar dinheiro, para um dia recuperar algum dinheiro daquilo que você investiu. Segunda situação, o mercado muda. Então, você tem problema de logística, porque o mineral pode ser fantástico. Eu sempre brincava com meus alunos antigos que tem 3 conceitos que são úteis para que a atividade econômica, aquela anomalia geológica que eu contei para vocês para virar jazida, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, essa massa individualizada de substância mineral ou fóssil. Tá? Com essa massa individualizada, ela tem que ser localizada, porque ela não está em qualquer lugar, essa rigidez locacional. Para ela ser localizada, precisa de muita inspiração e transpiração. Por quê? Você depende de mapeamento geológico. No Brasil, você tem uma ideia, o que eles consideram um mapeamento geológico importante, que muitos países mineradores do mundo dão de graça isso para quem quer o investidor privado, seria mapas da ordem de 1 para 50 mil. O Brasil, nem 3% dos nossos mapas no Brasil inteiro, nem Minas Gerais tem isso, que é o estado maior de mineração. Para 1 para 100 mil, que já seria um dado um pouco melhor para você começar a pegar, a identificar de acordo com as histórias geológicas, com o conceito mundial, com as informações que se tem, nós não chegamos, com certeza, a 50%. Esse número está assim, o primeiro tem certeza, o segundo é assim. E 1 para 100 mil, qualquer minerador que for fazer uma pesquisa mineral, aquilo ali serve apenas para ele começar, mas ele vai ter que gastar a topografia básico para poder fazer isso. E daí por diante, você tem sondagem, você tem estrutura, você tem várias coisas que você vai fazer, e a média mundial de um metro de sonda é $100 o metro. Então, por isso que existem no mundo afora os investidores de risco que entram com uma área totalmente verde, o que eles chamam de projeto Greenfield, para poder começar a gastar dinheiro em pesquisa, e a partir do momento que os resultados vão se transformando em compensatórios, as ações dessas empresas começam a valer valor, porque realmente ele achou uma mina. Tá? Quando a gente acha uma mina, e aí também depois vou fazer uma brincadeira com vocês, esse conceito de mina é muito interessante, me lembrem dele no final para falar sobre mina com vocês, tá? Mas quando essa pesquisa mineral identifica essa anomalia geológica, você tem que fazer os estudos de que se aquele mineral, qual é o mercado consumidor dele, porque se ele estiver lá no Japão, a logística tem que ser contabilizada no preço para eu ter um preço final de venda desse produto e ter uma margem de lucro. Tá? E a terceira coisa, além da logística, é a tecnologia. Porque se eu não tiver uma rota de processo, se eu não conseguir fazer da forma mais barata e melhor para ter menos rejeito na atividade de mineração, ter um produto mais eficiente e mais barato, se eu não for eficiente e competitivo, isso gasta muito dinheiro, eu não tenho aquilo que seriam as 3 situações que vão fazer com que uma mina possa ter economicidade. Tá? Então, a brincadeira é a seguinte, é uma brincadeira mesmo. Tá? Se você perguntar para mim, Marcelo, qual que é a melhor mina do Brasil? Eu vou falar para vocês. É o Cristo Redentor. Por quê? Eu tenho uma montanha de granito espetacular, um granito de altíssima qualidade, uma anomalia geológica. Eu tenho um mercado consumidor, uma cidade ali com construção civil que vai usar esse granito, tá? Para poder mais de 10 milhões de pessoas que vão comprar o meu granito. Então, eu não vou gastar com transporte, com logística, não vou levar para o Japão. Tá? E a tecnologia, gente, essa é mais simples. Para mexer com granito é botar um britador, umas bananinhas de dinamite ali, vai tirando os cavinhos, então é um negócio barato, bom, e talvez seja o melhor negócio do mundo. Agora, nós temos o quê? Uma questão de que nós temos uma norma que aquilo é um patrimônio cultural e etc. Então, a sociedade decidiu que, por melhor que aquela mina fosse interessante, ela não poderia se transformar em mina, essa anomalia geológica. Tá? Então, isso acontece demais na mineração. E aí, você começa a ter dados da mineração super interessantes. Por exemplo, se você for na Agência Nacional de Mineração,
E se você pegar todas as áreas no Brasil, de poligonais, aí 90 mil, mais ou menos você tem 30 mil, um pouquinho menos, tá, gente? 30 mil concessões de lavra, 3 vezes isso, quase 3 vezes, 86, 87 mil autorizações de pesquisa, mais as computarias lá. Se você pegar tudo isso não ocupa nem 0,06% do território nacional. Então, sob o ponto de vista de uma atividade que impacta territorialmente pouco, é a mineração. E mesmo assim, ela gera esse tanto de polêmica. Que se você pensar que isso é nada dentro do que você utiliza diária, e se você, ao olhar esse dado da ANM, você está olhando o quê? Você está olhando claramente áreas poligonais de pesquisa que não são as áreas efetivamente afetadas. Tem um instituto chamado Mapa Biomas que já chegou ao resultado de 0,002, quer dizer, então o que é 6, 0,6 passou a 0,2. Quase 1% do território nacional, se você olhar a área efetivamente ocupada pela atividade de mineração no Brasil. Então, se a gente não começar a separar o joio do trigo, e eu não estou aqui defendendo que toda e qualquer mineração deva acontecer igual lá o Cristo Redentor, tá? O que eu estou dizendo a vocês é, e se a partir do momento que você deixa de ter o debate emocional, que eu não quero mineração de jeito nenhum, porque isso é contra a sociedade, eu estou usurpando o patrimônio do brasileiro, vai acabar o mineral. E esse discurso eu escuto há 30 anos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, pelos dados científicos, a crosta terrestre no planeta Terra, nem 3% dela é conhecida. Não se sabe o que se tem. Então, por mais que você tenha essas anomalias geológicas em tudo quanto é lugar do mundo aí nessa rigidez locacional, você não tem informação que aquilo é uma riqueza. Por que é uma riqueza? Porque para ser riqueza ela tem, anomalia ser descoberta. 2, avaliada se ela tem mercado consumidor. 3, se o que você vai gastar para tirar isso lá vai dar uma margem de lucro para você ter economicidade. Se você nem sequer conhece, não incentiva a conhecer e tem uma atividade do risco, como você vai chegar à transição energética? Como você vai ter um desenvolvimento? Como você vai fazer um zoneamento econômico, ecológico? Então, assim, você vê a Amazônia, todos os problemas dos povos originários, tudo que está acontecendo. Se a gente não começar a debater a realidade, e eu vivi isso muitos anos, já trabalhei em vários projetos que as áreas verdes que existem, em algumas cidades existem porque a mineração segurou essas áreas para não deixar o ser humano chegar perto dela, porque é um contrassenso. Eu preciso do ser humano para trabalhar na minha mina, mas o ser humano morando perto dessa rigidez locacional ele é um problema, porque ele vai reclamar, tem questão de poeira, questão de barulho, questão de quebra, rachadura de casa, e daí por diante. Então, essa é a atividade que a gente eu queria fechar aqui 20 horas em ponto, a minha 1 hora, já que ninguém perguntou, mas estou à disposição, para perguntar se vocês gostaram do que a gente falou. Hein? Pois é. Há uma pergunta no chat aqui. Posso ler para o senhor? Lógico. Apareceu alguém, né? Que bom. Apareceu. A pergunta da Beatriz de Sá Cavalcante. Ela agradece, né? Muito obrigado pela palestra, Marcelo. Gostaria de saber como classificamos o direito minerário, já que é ramificado em várias áreas, tais como direito regulatório, ambiental, administrativo, e esses tempos, um professor de agrário disse que também seria ramos do direito agrário. Sobre a função social da propriedade mineral, quais seriam os requisitos na legislação? E tendo conflito com o superficiário numa área considerada que não estaria sendo cumprida a função social mineral, acredita na possibilidade de uma desapropriação em nome desse princípio? Na prática, já viu algo parecido? E podemos dizer que o direito minerário tem seus princípios próprios ou vieram do nosso ramo do direito público? Nossa, a Beatriz fez 10 perguntas, né? Fez Foi 10 uma só, perguntas não. aqui. Quer que eu vou fracionando aqui, professor? Não, vamos fracionando. Eu achei que as perguntas foram ótimas. E todas elas muito bem feitas, Beatriz. Parabéns pelas perguntas. Eu acho que a primeira refere-se ao direito minerário, a questão aí das matérias, classificação.
Beatriz, eu te responderia do seguinte sentido, tá? Há anos eu venho falando isso, e eu acho que até comentei rapidamente, mas o tempo era curto, então talvez eu tenha feito um comentário que eu fiz sobre aqueles princípios de direito minerário, quando eu falei da nomenclatura, né, que no mundo a questão da questão agrária. Primeira coisa que eu acho que nós temos que parar de falar em minerário, porque a área minerário, esse direito minerário, vem muito no Brasil, porque a gente, curiosamente, a gente nasceu num estado chamado Minas Gerais, né? Tem esse nome, não é à toa, porque nós temos muita mineração. Nós somos mineiros. Então, se você for no mundo inteiro, o mineiro é quem exerce atividade minerária. Aqui no Brasil, o mineiro é quem nasceu em Minas Gerais e quem exerce atividade minerária. Segundo, o minerário é aquele mesmo problema do português ou da tradução para o inglês. Como é que você traduz minerário? Quando você traduz mining, você está traduzindo mineração, você está falando da atividade do setor e não da área de prática do direito. Tá? Então, eu tenho defendido, e curiosamente, essa pergunta vem em tona, já vou até dar um spoiler para vocês. A gente produz há cerca de 20 anos uma coleção chamada Mineração e Desenvolvimento Sustentável, que a gente evoluiu com base nas pessoas que se interessavam em direito minerário no Brasil. Foi um grupo de estudos que começou isso, tá? Não formal. Lá atrás, a gente, por incentivo do meu querido pai, que foi um precursor da área de mineração, eu convidei professores meus na época para poder escrever uma primeira obra coletiva chamada Direito Minerário Aplicado, e a grande maioria de quem já escreveu nessa obra, infelizmente, não está mais com a gente aqui, existem alguns deles, e alguns que estão aí, que escreveram, um deles fui eu, o outro foi o William Freire, para vocês terem ideia, que eram os mais novinhos na época. Tá? Isso nós estamos falando naquela ocasião. De lá para cá, nós fizemos outra obra, essa obra foi muito... Ela teve uma segunda tiragem em 2006, em 2009 a gente fez o Direito Minerário em Evolução, também, que era essa coleção Mineração e Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente foi convidado a vir para o Sescom Barrier, nós fizemos um e-book, que depois, Maria Raquel, não sei se o pessoal quiser, é só passar um QR Code aí, porque essa coleção está lá, nós já lançamos um primeiro e-book, onde a gente fez internamente, que seria o volume 3, isso aí tem no ano retrasado, e no ano passado, nesse congresso, nós já fizemos um volume 4, que é exatamente sobre ESG, transição energética, isso um pouco do que a gente falou aqui agora, e esse e-book, nós estamos indo para o volume 5 esse ano. Nesse e-book 4, eu voltei a convidar alguns autores, poucas pessoas, e nesse ano nós vamos convidar de novo, vamos voltar à origem do projeto, vamos tentar anualmente escrever sobre esses temas. E antes era assim muito a equipe, que era a experiência que a gente estava tendo para tentar divulgar as nossas dúvidas, como essas várias que a Beatriz perguntou aí. Mas, concluindo esse ponto, eu não acredito que nós devemos falar em minerário mais. Por que eu falo que é direito da mineração? Porque existe hoje uma transversalidade muito grande das matérias do direito. Se no momento inicial o importante era o regulatório, que foi aquilo que eu tratei, meu mestrado é em direito administrativo, eu me especializei na área ambiental, mas você também tinha área imobiliária, porque se a gente voltar ao tema dos princípios jurídicos, o que acontecia lá? Né? Os três: a separação jurídica de solo e solo, rigidez locacional e público. Você tinha exatamente 3 matérias que eram considerados o tripé da mineração brasileira. Então, você tinha que cuidar da regulação, do meio ambiente, isso há cerca de 20 anos atrás, e do imobiliário, porque para você acessar o imóvel, se você teria um imóvel e a jazida eram bem separados juridicamente, além da questão do público e a questão da rigidez locacional, você, então, teria esse embasamento aí para o tal do direito minerário. E aí tem um artigo muito interessante de um profissional que eu gosto muito, que vocês deviam convidar para falar para vocês, que é o Adriano Drummond, que foi um aluno nosso também, que é hoje um dos melhores advogados do Brasil na área de mineração, está lá, é o responsável pela área de mineração Ele do já grande esteve escritório conosco, chamado Matos Filho, já esteve aqui, bom.
Vamos E o convidá-lo para Adriano... retornar, inclusive. Não, mas é porque nessa obra coletiva segunda, que ele é mais novo do que a gente, ele escreveu sobre os princípios do direito minerário. E naquela época, a gente estava defendendo a autonomia do direito minerário. Hoje, Maria Beatriz, né? Beatriz só, né? Não é Maria Beatriz, não, é Beatriz Sá, né? Você tem o direito da mineração, você tem o tributário, você tem a tecnologia, você tem compliance, você tem concorrencial, que é super forte na atividade de mineração. A atividade de mineração tomou um ponto tão grande, criminal, sucessório, você tem o criminal da mineração, crime de usurpação, crime ambiental. Caramba, então, e aí você vai embora. Trabalhista da mineração, você tem a NRM 22, que acabou de ser publicada aí com várias alterações de tantos anos. Então, eu não gosto, eu sugiro a todos nós, pelo menos eu estou comprado nessa ideia. Pelo que eu sei, o professor William Freire também pensa como eu. Outras pessoas, um que defende isso para mim há muito tempo, eu fiquei pensando nisso, defendi muito. Os meus primeiras obras chamam direito minerário e aplicado o segundo volume, Direito Minerário em Evolução. Hoje, essa obra vai chamar o Direito da Mineração e a sua transversalidade, onde nós vamos mostrar que, para esse modelo de economia energética, é isso tudo. Então, essa pergunta da Beatriz, eu me demorei um pouco a respondê-la, muito porque eu acredito que isso é o que nós temos hoje. Nós temos que pensar na mineração como um todo, porque você não consegue operar sem todas as especialidades e as práticas do direito. Pergunta segunda, vou ser mais rápido agora. Perfeito. Bom, espero ter esclarecido a Beatriz e a vocês aí. Se alguém tiver algum ponto sobre isso, podemos continuar o debate, né? Ficou claríssimo. A segunda pergunta que ela fez foi sobre a função social da propriedade mineral, quais seriam os requisitos na legislação? Não, então vamos lá. Isso é algo que evoluiu muito, sabe, Beatriz? Olha para você ver, tudo que a gente falou aqui, você vai notar claramente, de forma didática, o que aconteceu. Eu não falei para vocês que houve uma mudança brutal em 1934 no ordenamento jurídico brasileiro da mineração como um todo, patrimônio natural brasileiro? Ali, já com o Código de Minas de 40 e lá na década de 40, veio a Lei de Desapropriações. E ali no artigo 6º foi declarado que as jazidas e minas no Brasil, que eles fazem esse conceito, eram consideradas de utilidade pública. Foi o primeiro momento em que nós tivemos a utilidade pública reconhecida numa lei que, por acaso, está em vigor. Continua sendo a base da nossa lei de desapropriações. Tá? E aí começou essa discussão de 34 para cá, que tem a ver com tudo aquilo que eu comentei do interesse privado e do interesse coletivo, público, no qual você foi evoluindo para cada dia mais público, né, o bem mineral, e essa discussão, quando veio a legislação ambiental, principalmente, se o interesse da mineração, se você podia ter mineração em área de APP, em outras áreas, exatamente por conta daquele princípio da rigidez locacional que eu falei para vocês, tá? Porque se o minério está ali, você tem duas razões. Se eu tenho um APP, ou unidade de conservação de proteção integral, e eu tenho mineração, o que eu faço? Qual prevalece? Vamos voltar lá no Cristo Redentor, quer dizer, eu tenho APP para todo lado, mas se eu tiver só uma jazida o Brasil tem um mineral estratégico que é escasso hoje para a agricultura, que é, por exemplo, o potássio. Nós estamos vendo várias discussões de potássio aí. E você tem várias APPs. Então, essas discussões sobre o interesse da utilidade pública, o interesse coletivo da mineração, ela foi evoluindo, e no Código Florestal recente, de 2020, isso foi declarado expressamente que a mineração é uma atividade de utilidade pública ou, no mínimo, de interesse social. Aí eles fizeram a separação, que eu nunca concordei, mas, assim, faz sentido. A ideia deles foi mais restringir aquela quantidade da pequena mineração, dessa mineração para construção civil, de saibro, de brita, de rocha ornamental. Eles consideraram esse tipo de atividade como de interesse social e não de utilidade pública. Mas o fato é que a legislação, desde 34, e corroborado pelo novo Código Florestal, há uma declaração expressa na legislação infraconstitucional que a atividade de mineração ela é de interesse público, então isso vai norteando,
Isso voltou agora a ser declarado na lei que criou a Agência Nacional de Mineração, né, a AMP, que foi convertida em lei em 2017. Também ali se prevê a propriedade de desapropriação. A ANM tem alguma dificuldade com isso, porque havia uma discussão antiga que o Código de Mineração só falava em servidão e não administração, mas os princípios são exatamente os mesmos. A servidão administrativa é uma restrição administrativa ao uso da propriedade e a desapropriação é a perda da propriedade por um interesse de utilidade pública ou coletivo ou interesse social, que é muito comum nas outras, adotado pela ANEEL, no caso de potenciais de energia hidráulica, é adotado pela Agência Nacional de Petróleo e dos Recursos Minerais também para isso. Então, você tem muita embasamento legal para isso acontecer na mineração. A discussão que se tinha, e aí para as pessoas que pode ser um pouquinho mais profunda, é que, como você tem no artigo 176, parágrafo que eu esqueci agora, uma, uma característica muito própria da mineração, que foi garantido ao proprietário do imóvel uma participação no resultado da lavra, um royalty, se discutia, mas eu acho que é uma corrente minoritária, que cada dia perde mais força, que você não poderia desapropriar um imóvel para fins de uma atividade de lavra ou atividade mineral, porque estaria desapropriando de forma acessória essa participação no resultado da lavra que foi garantida pela Constituição de 88. Quando eu escrevi sobre isso naquele livro lá da minha dissertação de mestrado, eu estudei essa matéria e cheguei à seguinte conclusão, que não quer dizer que seja maior, mas eu entendo essa natureza desse direito como uma compensação ao proprietário do imóvel pela perda que ele teve de ter a preferência na exploração do recurso mineral, aquilo que eu tentei passar para vocês de forma muito rápida de lá para cá. E se essa natureza jurídica dessa questão, e eu não encontro outra, porque olha que eu já buscamos, eu tento, porque isso foi uma vontade política, basicamente, da bancada ruralista, que colocou na Constituição, olha, não vamos perder aqui, porque você não tinha nenhum motivo, a partir do momento que você declarou que isso era um bem público, para alguém ter algum direito de royalties que não fosse a União, como ela tem na CEFEM, como ela tem de outras formas. Tanto que se confunde muita história. Então, o único motivo, e você não pode falar que é inconstitucional porque está na Constituição, é que você está compensando o proprietário por a perda daquele direito. Eu não consigo achar nenhum outro motivo para isso. Se isso for uma vertente, a maioria e mesmo que não for, tá? Eu entendo que é perfeitamente possível você desapropriar o imóvel, desde que você também pague ao proprietário esse direito dele constitucional. O fato de eu desapropriar o imóvel, se eu não poderia desapropriar a servidão de mina, porque eu estaria lesando um direito constitucional do proprietário do lote, que seria um direito acessório. Basta eu, além de indenizar a propriedade, indenizar, garantir o recebimento desses royalties também na desapropriação. Não vejo esse problema, já discuti isso com a ANM, com muita gente, e eu acho que isso é um problema que rapidamente vai deixar de existir. Teremos, sim, em breve, desapropriações, sim, para atividade de mineração, não só a servidão de mina. Já existem requerimentos, existem situações, nós já temos alguns precedentes aí em andamento, nada concreto ainda, mas isso é muito novo também, porque toda essa legislação e todo esse novo modelo regulatório da ANM é muito recente. A ANM tem trabalhado a passos muito longos para acontecer, mas eu não sei se ficou claro, Beatriz ou Marcos, mas eu acho que vemos muito isso, trabalhamos muito com isso, e a cada dia mais o acesso coletivo ao solo, o interesse privado está sendo afastado de forma radical. Ele tem que ser indenizado, ele tem que ser reconhecido. A função social da propriedade, alguém levantou a mão aí, ela existe sim. A Luísa Mello levantou a mão. O senhor quer ceder o espaço para ela fazer a pergunta? Luísa, fica à vontade. Eu posso, se ela estiver fazendo lá de Dandi, pode. Luísa, fica à vontade. Tudo. Eu não queria interromper, não, viu, Marcelo? Mas obrigada pela deferência. Aí vou fazer a pergunta, então aproveitar que está
diretamente relacionado com a resposta anterior, Marcelo, porque me chamou a atenção o comentário sobre a questão da desapropriação, né? Então, a gente vem discutindo muito isso com a agência, principalmente por conta agora da regulamentação da DUP, né? E essa é uma luta antiga que a gente tem, inclusive, para poder deixar claro que não existe. Luísa, acho que o áudio Falhou a cortou um pouco. internet aqui, desculpa. Voltou? Voltou. Obrigada. Não, é sobre a discussão sobre a antecipação dos royalties, né? Então, o Marcelo comentou sobre a possibilidade de se indenizar também pelos royalties que seriam perdidos no caso da desapropriação. Aí, Marcelo, minha dúvida para você é a seguinte: como que ficaria nesse cenário se eu tenho uma desapropriação que visa a implantação de empreendimento que ainda não entrou em operação e que eu não tenho certeza de como e quando ele irá operar? Né? Como que eu vou fazer esse pagamento para ele, sendo que essa atividade talvez nem venha se concretizar no futuro, né? E Sim. considerando o método de pagamento, o método de cálculo. Tá, ótima pergunta, Luísa. Mas aí, está vendo, gente? Pergunta de professora que conhece a matéria. E só falando o que a Luísa comentou, toda essa discussão aí da agenda regulatória da agência, essa norma da regulamentação da DUP, do banco da ANM, era algo que já estava determinado e que nós estamos insistindo em todos os foros para que isso aconteça. A agência tem que evoluir com isso, tá? Exatamente nessa visão que a Luísa colocou. Mas, Luísa, te respondendo, eu não vejo o menor problema por isso, porque o royalty, hoje, seja a participação do proprietário do solo no resultado da lavra, ela é vinculada, hoje, por lei, a não ser que mude a legislação infraconstitucional, a 50% da CEFEM, que é paga pelo royalty ao Estado. Tá? Então, e o royalty só é devido, né, no momento em que você tem a substância mineral, que você a vende e ele é pago nesse momento. Então, se eu tenho uma desapropriação de um imóvel, tá? Nessa desapropriação, basta apenas e tão somente não se indenizar naquele momento, mas se garantir na sentença judicial que, havendo uma exploração e se confirmando esse fato lá na frente, e simplesmente se pagando o royalty, se pague os 50% àquele proprietário desapropriado. Então, eu acho que basta criar um mecanismo de que, se não houver royalty, não tem o que ser pago. Porque, por mais que eu desaproprie uma área, e ela pode ser feita, inclusive, uma cava de uma mina, e aí, no caso, o royalty é só quando houver a jazida mineral propriamente dita. Mas se for, por exemplo, para poder implantar uma barragem, uma instalação de tratamento de minério, uma pilha, e ali eu não tenho minério a ser pago como participação, não há participação. O próprio Código de Mineração, quando fala disso, ele, inclusive, permite, lá mesmo antes de toda essa mudança de legislação, com o Código Florestal, com a lei da agência, com tudo isso que nós estamos falando, o Código de Mineração permitia que o proprietário do imóvel vendesse o imóvel, mas ele poderia garantir lá no artigo 12 determinadas prestações futuras, mas não fala que determinadas prestações futuras. Se eu fizer que eu garanto o meu ródico durante 40 anos no valor dessas determinadas, tudo bem que o dispositivo ele é menor do que se fala, mas eu não vejo, Luísa, que isso seja um problema. É muito mais uma questão operacional, é como se fosse uma condição suspensiva, penso eu, tá? Você garante, você desapropria o imóvel, esse imóvel vai para o poder da concessionária, né, que recebeu autorização da ANM para isso, começa a explorar e no dia que ele pagar a CEFEM, ele paga essa participação e se a legislação também alterar essa participação do proprietário do solo, a infracondicional, se paga na mesma ocasião, porque ele não terá direito a receber se não existe royalty. Não sei se ficou clara aí minha posição para você, Luiz. Não, ficou claríssimo e acho que faz todo sentido, né? A gente ainda patina muito nessa discussão e até tem receio de regulamentar justamente por conta dessa discussão, mas acho que fez todo sentido e seria o mais coerente, realmente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Lu. E como é que tá muito frio aí? Estamos com saudade de você. Quando que você volta? Tá acabando o inverno aqui. Tá acabando o inverno, já dá uma esperança a mais. Em breve estou de volta e visito vocês.
Já deve ter feito aula aí também no Gedmin, mas aproveita que ela está chegando fresquinha de Dandi, com mestrado, e aí o dia da aula dela, vocês me avisam também que eu quero assistir. Claro, ela já esteve Obrigada, conosco Marcelo. e está convidada a retornar, Luísa. Em breve a gente vai formular um Obrigada, convite professor. e vai ser um prazer ter conosco aqui você. Tem mais perguntas da Beatriz? Vamos tentar fechar rápido aqui, que o papo está bom. Professor, tem mais uma da Beatriz e mais uma do Jardel. Posso fazer? Pode, Tem mais da duas. Beatriz. A Tem Beatriz mais duas consegue. depois, tá? Tá. Mais duas? Então É vamos uma da lá. Ana e uma do Jardel. Perfeito. A da Beatriz é a última, deixa eu só localizá-la aqui. Podemos dizer que o direito minerário tem seus princípios próprios ou vieram do nosso ramo do direito público? Eu claramente, já respondi isso para você, Beatriz, acho que tem muito a ver com a primeira pergunta. Eu hoje estou defendendo essa questão do direito da mineração e não do minerário. E na evolução dos processos foi exatamente isso. O direito minerário, você tinha o direito público, as especialidades foram acontecendo e havia muita essa discussão da autonomia do direito para ele poder ser considerado um ramo próprio, uma especialização da área do direito público, né? Então, no direito administrativo, você evoluiu para o direito ambiental, depois o direito ambiental teve a sua autonomia, o direito minerário. Só que eu acho que essa discussão, para mim, ela terminou com essa questão da transversabilidade das outras áreas da mineração, né? Então, eu acho que ela é uma discussão do passado. Eu não vejo nenhum sentimento prático, uma vez que nós temos uma mineração pujante, com uma série de outras práticas, e ela foi evoluindo no decorrer do tempo, e eu acho que a autonomia é desse direito da mineração de forma transversal. Até é difícil falar em autonomia, porque ela acaba voltando a abranger tudo relacionado à mineração. Tá? Se você for olhar na prática com o direito minerário, está comprovada a autonomia dele? É o artigo do Adriano, muito bem escrito nessa obra lá que eu falei para vocês. Eu não tenho dúvida que o direito minerário tem autonomia para se comprovar como direito autônomo, tá? Mas eu hoje defendo a tese de que isso, para mim, não é importante. O que é importante é a gente pensar nesse direito da mineração, por mais que eu esteja confundindo duas coisas aí, ou juntando no mesmo bolo uma área de prática do direito, de autonomia, vamos dizer assim, acadêmica, com a própria prática da atividade do setor, eu acho que nós estamos perdendo tempo com isso, mesmo porque, eu volto a repetir, eu não consigo. Pergunta a Luísa se ela vai traduzir minerário lá, capaz dela traduzir melhor que eu, mas assim, lá fora, quando você vai para o inglês, é tudo mine para mim é mineração, estamos minerando, então eu acho que a gente não consegue comunicar bem se nós mesmos aqui começarmos a criar nomenclaturas que não facilitem a globalização do nosso direito aqui no Brasil para que o mundo entenda do que nós estamos falando. Lá fora isso não é importante. Então, por que nós vamos criar essa celeuma aqui? Eu acho que é uma discussão, pode ser acadêmica, tem seus motivos de ser, eu não sei nem qual é a posição da Beatriz, mas eu acho que nós deveríamos cuidar de coisas mais importantes para a evolução do direito da mineração. Perfeito, professor. A Ana Carolina fez uma pergunta também. Gostaria de saber se a arbitragem se aplica nas questões minerárias. Pois é, perfeita pergunta, Ana Carolina. Aplica e aplica muito, tá? E havia uma discussão sobre arbitragem na questão de interesse público, voltando isso com interesse privado, nas questões ambientais, mas hoje você tem uma série de mecanismos que, mesmo de mediação, de autocomposição, mesmo que você fira alguns princípios gerais que impeçam uma decisão arbitral ou de mediação, eu acho que é uma prática muito comum. Já ocorre com base nos contratos de interesse privado da mineração, isso acontece toda hora, e da mesma modo que isso acontece no setor elétrico, mesmo nas práticas hoje de compra de equipamento e etc., é uma solução que eu entendo, como diz, moderna, atual e extremamente importante para o desenvolvimento do nosso direito da mineração. Perfeitamente. Cada vez mais comum a gente ver uma cláusula arbitral no contrato de arrendamento, de cessão. Você vai discutir aquela questão da validade da averbação pela ANM, a ANM vai tentar burocratizar algumas coisas, mas, na realidade, gente,
o mundo está procurando solução de conflito, né? Se você tem, e eu acho que existem casos e casos. No caso da arbitragem, um grande problema que a gente enfrenta hoje é o custo da arbitragem e a demora, tá? Porque, infelizmente, você acaba ali impedindo que algumas coisas sejam definidas por arbitramentos, porque é mais barato você usar ainda a questão jurisdicional para resolver. Se a gente conseguir evoluir nesse ponto, eu acho que é algo que veio para ficar. Lógico que vai ter gente dizendo que não pode, a legislação, mas eu não vejo como não se evoluir isso. Na prática, nós temos uma área no escritório que faz demais na área de mineração. Tem o Luiz Nadi, tem o Paulo Macedo, que é um sócio nosso de São Paulo, se vocês quiserem falar sobre isso, pode convidar ele, Maria Raquel. Ele tem uma experiência, ele é um dos caras band 1 em direito arbitral no Brasil hoje, que tem muita coisa de mecanismos que pode utilizar, e podemos convidá-lo, até o próprio Nard também, aqui, para a gente falar sobre isso. Tá? Perfeitamente. Inclusive, já é previsão legal, né? Arbitragem na administração pública, no âmbito Sim. dos contratos privados, é uma prática já recorrente, né? É. Infelizmente, não é cultura nossa, do brasileiro, recorrer tanto às vezes alternativas, mas está aí, é feito por muita gente, tem que ser algo valorizado. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Jardel. Ele parabeniza, né, pela palestra. Gostaria que o professor comentasse sobre a segurança jurídica na mineração e a decisão do STF que proibiu qualquer tipo de atividade minerária em uma faixa de 10 quilômetros no entorno da reserva Cinta Larga, em Rondônia, ocasionando o cancelamento de títulos minerais da ANM que estavam localizados fora da reserva indígena. Vamos lá. Bom, pergunta boa do Jardel, né? Mas, assim, a primeira parte da pergunta, desculpa, que a segunda até, Jardel, eu vou te pedir desculpas para não comentar, porque eu participo dessa demanda como advogado, e eu acho que eu estou em conflito de comentar esse assunto aqui nesse sentido, tá? Mas eu vou passar uma noçãozinha sob o ponto de vista acadêmico e não essa. Mas a primeira pergunta que eu achei muito interessante, sem ser essa do Cinta Larga, qual foi, por favor? Gostaria que o professor comentasse sobre a segurança jurídica na mineração. Acho que essa é a primeira parte, né? É. E fazer um link com o caso. Acho que foi isso que Tá. ele quis perguntar. Entendi. Não, gente, de todas essas obras coletivas, a questão da segurança jurídica, ela é fundamental, viu, Jardel, para a gente ter a atividade de mineração. Sem segurança jurídica, esquece a atividade de mineração. Foi o que a gente falou. Se você tem um projeto de 15 anos mundialmente, se você tem grande investimento, atividade, risco e tudo mais, ninguém vai gastar dinheiro com algo que depois ele não tenha o resultado daquele investimento. Ou o Estado vai fazer isso, o Estado não tem recurso para fazer, tá? Ou a iniciativa privada está fora, sem segurança jurídica. Então, a segurança jurídica é algo que... E é interessante esse tema, porque quando você avalia a mineração no mundo afora, a nossa legislação, a nossa democracia, as nossas instituições, a gente não percebe nas pesquisas internacionais um sentimento de que não há segurança jurídica na nossa legislação. Pelo contrário, eu acho que ela dá segurança jurídica toda vez que o judiciário tende a apreciar as questões, os nossos princípios, os nossos fundamentos legais da atividade, eles têm sido reconhecidos. Antigamente você tinha uma dificuldade, porque e essa dificuldade é natural da própria evolução do tamanho do Poder Judiciário brasileiro e pós-Constituição de 88, porque você não tinha, na verdade, juízes, nem causas, nem muito menos conhecimentos. O que nós estamos falando aqui hoje sobre servidão, sobre desapropriação, quando eu comecei há 35 anos atrás, você tinha que andar com um livrinho do Código de Mineração, dar para o juiz de presente e explicar aqueles princípios ali do Código de Mineração, que eram um pouco diferentes, mas não é... todo engenheiro de Minas conhecia, todo geólogo conhecia, mas o mundo do direito não conhecia. Tá? Então, na realidade, eu sinto que nós temos... Agora, é lógico que nós temos que estar sempre atentos para que essa segurança jurídica não seja afetada, porque isso é que faz o capital
que é um capital mundial, ele não é um capital brasileiro, né? As empresas brasileiras também atuam fora do Brasil. Quando você vê todo o sistema de bolsas, todo o sistema de financiamento mundial, o capital que mexe com isso, o dinheiro para essa mineração, ele é um dinheiro no mundo, e toda vez que você faz uma alteração legal em qualquer lugar do mundo, o capital vai embora. Um exemplo típico nosso foi a Constituição de 88, que proibiu o capital estrangeiro na atividade de pesquisa no Brasil, no primeiro momento, e começou a discussão se estava banido. O Brasil simplesmente atrasou 7 anos, 6 anos, até ver a emenda constitucional que voltou ao que sempre existiu nas nossas constituições, que quem podia minerar no Brasil seria empresa brasileira de capital nacional, com as condições, quando é em faixa de fronteira, quando é isso, quando é outro. Então, a nossa atividade, se a gente não tiver a segurança jurídica, ela não vai. Sobre a questão, acho que o Jardel, eu não sei se ele continua entre a gente, porque eu vi que acho que ele deu um soninho, se ele estava dormindo aqui, apareceu, se ele já despediu. A questão do cinta largas, eu acho que talvez eu não tenha ficado satisfeito de eu falar que, como eu sou advogado do caso. Porque isso a gente entende o seu dever profissional de sigilo, professor. É. Pode ficar tranquilo. Então, mas basicamente, tudo isso que acontece na região amazônica e etc., nós temos legislações e direitos assegurados. A segurança jurídica existe, tá? O que existe hoje é a necessidade de evolução da legislação. Muita coisa que não foi regulamentada por legislação infraconstitucional, questões que têm que ser elaboradas, e isso gera um passivo que um dia vai ser discutido, né? E nesse ponto específico eu prefiro não comentar a minha opinião, porque eu estou defendendo uma tese, eu estou aqui como professor, já aprendi várias vezes que quando a gente escreve na doutrina, muitas vezes quando você está numa tese, a pessoa vai para o... Eu aprendi isso com o meu mestre, professor Humberto Teodoro Júnior, numa ação que eu era contra ele como superfiário, ele estava defendendo uma mineradora, ele tinha acabado de ser desembargador, e ele tinha feito uma tese brilhante, tá? Que era basicamente o seguinte, que se dizia que você não podia ingressar no imóvel com servidão de mina sem uma prévia indenização. Aí ele falou o seguinte, tudo bem, o Código de Mineração disso ele é de 67, mas veio o Código de Processo Civil de 73 que apresentou a medida cautelar. Se eu garantir a indenização, não tem problema nenhum ter imediato. Ganhou a ação. Só que essa condição dele de juízo, mas se você fosse olhar com base na doutrina, eu falei, professor, mas no livro do senhor, tal logo, o senhor diz isso, é totalmente contrário a essa garantia. E ele mesmo brinca comigo, o professor, falou, Marcelo, por isso que é muito difícil quando você vai ser doutrinador e professor. E talvez eu tenha desistido de dar aula, embora toda hora eu tenha vontade de voltar para o mestrado por conta disso, porque quando a gente escolhe a advocacia, o que Rui Barbosa ensinou, que você está defendendo o interesse do cliente da melhor forma possível, é a nossa obrigação como advogado. Então, eu me sinto até feliz de ter o título de professor, que já lecionei muito, lecionei na pós-graduação da Milton Campos de Direito Minerário, vivo sendo convidado, mas hoje eu dou apenas aulas muito esporádicas, e eu não considero aqui uma aula, considero um bate-papo, fico até muito feliz de vocês me chamarem de professor, mas, como eu disse, eu sou o Marcelo, advogado, colega de vocês, que cada dia menos sabe e cada dia quer apenas e tão somente aprender com todo mundo que está aí, como eu faço homenagem ao meu time aí, a Maria Raquel, a Luísa, que está aí, o seu Natan, acho que está aqui também, que já foi nosso estagiário. Eu não sei se tem mais gente que eu conheço aqui, se são muita gente, mas... Espero que vocês tenham gostado aí, mas é isso, tá, gente? Fica à vontade também para voltar, para quem quiser, através da Maria Raquel, conversar sobre algum ponto. Estou aberto, adoro esse tipo de conversa. Então, ficaria aqui. Perfeitamente, professor. O Mauro levantou a mão, o senhor está disponível para responder mais uma pergunta? Estou sempre. Mauro, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Marcelo, muito obrigado novamente aí por nos permitir conhecer um pouquinho mais sobre essa questão. Eu não sou do ramo do direito, né, propriamente, sou engenheiro de Minas, então é com o maior prazer também que eu assisto isso daqui, até mesmo por questão de conteúdo, lidar com o direito da mineração e não o direito minerário.
Mas você me trouxe um ponto aí que me fez questionar, e aí, enquanto engenheiro de Minas, a gente pensa no ponto mais prático e executável da ação, que seria o seguinte: você comentou que as questões infralegais, vamos assim dizer, elas pelo menos isso eu entender, que as questões infralegais, ou seja, as leis, constituições, elas deveriam sobrepor aí, por exemplo, as questões das resoluções da ANM, por exemplo. Então, na sua visão, essas questões constitucionais e as leis por si só, elas devem se sobrepor às resoluções da ANM, toda a decisão da ANM, mesmo que isso possa gerar, do ponto de vista burocrático, enquanto olhar técnico e de execução, essas questões, isso não criaria um protocolo mais burocrático do que propriamente as decisões da ANM, que é o órgão mais próximo que regula a atividade de mineração? Excelente pergunta, viu, Mauro? Só que nós temos que estar 2 horas para conversar sobre isso aqui, mas eu vou tentar. Como você é engenheiro de Minas, eu queria só te falar que eu morro de inveja de você, porque eu sou filho de engenheiro de Minas e metalurgista. Passei no vestibular em Ouro Preto na época para engenharia de Minas. Cheguei em casa, o meu pai virou para mim: "Você vai fazer engenharia de Minas?" Eu falei assim: "Vou, porque eu adoro o que você faz." Ele virou para mim: "Eu faço quase tudo menos engenharia de Minas. Hoje eu sou muito mais um rábula e um advogado do que isso." Então, nasci, sou filho de engenheiro de Minas, convivi a vida inteira, dei muita aula e muita essa visão do advogado. E eu não sei se você viu quando eu comentei que o Código de Mineração, quando eu andava com aquele códigozinho lá no início, que a legislação foi evoluindo, o Código de Mineração é um texto legal muito interessante, porque ele foi escrito por economistas, teve também gente do direito, mas ele foi escrito principalmente por engenheiros de Minas e por geólogos. Então, na parte da engenharia, talvez seja uma lei que ele é tão bem compreendido por esses operadores do direito, que também são, não são só os advogados que o são, né? Porque ele eu chamo assim, ele é como se fosse um caderno de encargo. Você vai ler no Código de Mineração, se acontecer isso, acontece isso, se acontecer isso, acontece isso, se acontecer isso, acontece isso. Então, era muito comum, principalmente nos bancos das escolas de engenharia de Minas, de quem mexe com atividade de mineração, os técnicos de mineração, a gente brincava muito que são geogados, engegados, e a gente é geólogo. Era sempre uma brincadeira, tem aquela brincadeira que o engenheiro de Minas e o geólogo brigam com o outro. Eu acho que o geólogo é mais parecido com o advogado que o engenheiro de Minas, daí vai essa brincadeira. Mas o fato é que esse conceito de que o Código de Mineração é muito conhecido no setor, mas não era conhecido no mundo jurídico, deu essa conotação que é muito do nosso setor aqui, do nosso ramo de atividade, onde outras práticas e não simplesmente especializados na ciência do direito têm essa matéria. Então, a sua pergunta, feita esse comentário inicial, eu te responderia da seguinte forma: a sua pergunta ela existe porque você não tem a formação jurídica de bacharel em direito. Por quê? Quando a gente estuda no mundo do jurídico como é que sistema, questão da hierarquia das leis, como é que você resolve essa questão de conflitos entre hierarquia, eu poderia resumir para você da seguinte forma: a maior lei de maior poder hierárquico no Brasil é a Constituição. Aí você tem as leis abaixo da Constituição. Aí você tem os atos administrativos gerais, decretos, portarias, tudo quanto é ato administrativo abaixo da lei. Entre eles, também as resoluções e etc. Então, esquece por enquanto, vou chegar lá na agência, tá? Esquece a questão agência. Então, independente de ter agência, departamento, sistema legal no Brasil, toda vez que você for interpretar uma norma, existe um princípio geral que está na nossa Constituição, que está em tudo quanto é lugar, que é o seguinte: a Constituição ela é uma norma máxima e que ela tem, a princípio, regras conceituais e gerais que são premissas básicas que têm que ser respeitados para poder se dizer se uma lei que foi editada com base na Constituição ela é constitucional ou não. É isso que o Supremo Tribunal Federal faz quando ele é suscitado por algum ator para dizer: olha, essa lei é constitucional ou é inconstitucional? Aí você tem vários outros sistemas, tá? As leis seriam a segunda instância.
Então, elas não podem contrariar ou afrontarem a Constituição, mas elas podem o quê? Regulamentar mais aspectos e detalhar situações que a Constituição não fez. E daí por diante, o terceiro nível hierárquico seriam todas as outras normas sem serem as leis. E aí você tem uma série de situações dessa natureza. Quando você pede a um jurista ou advogado para interpretar essa questão da hierarquia das leis, você vai verificar se tudo está de acordo. E aí tem um outro princípio que é o seguinte, né? Uma norma estadual, aí também vou complicar mais sua cadeira ainda, mas isso é uma questão geral. Mas se você pensar isso no âmbito da União Federal, da federação, você tem leis federais e tem também leis estaduais e leis municipais, né? Que aí também é o outro lado. Aí você tem uma hierarquia o seguinte, também está na nossa Constituição e está nesse sistema. Tudo que é uma lei federal, ela não pode ser revogada, ela não pode ser, de alguma forma, repassada por uma lei estadual. Como a lei estadual também não pode ser, como se diz assim, atingida ou infringida por uma lei municipal. Embora, nesse caso específico, ainda tem aqueles de interesse local, às vezes prevalece. Para complicar mais essa situação, existe aí a questão de legislação concorrente, novas, tem mais umas coisinhas aí, tá? Então, por isso que eu estou te falando que quando você interpreta isso, eu não sei se eu te ajudei, ou as pessoas que estão aqui que me contaram que tem outras pessoas que não são advogados aqui, por isso que eu me estendi um pouco nisso, isso é uma forma que você tem que pensar que toda norma, seja ela qual for, ela está dentro de um sistema jurídico. Ela não pode ser apreciada de forma isolada. Você não pode pegar só a norma do Código de Mineração, que é aquele caderno de encargos, e deixar de apreciá-la dentro do sistema jurídico completo. Por isso que o direito da mineração evolui tanto, tá? E aí você chega na agência. A agência tem uma outra questão adicional. O sistema de agência, ele é um sistema novo no Brasil, com autonomia, com funcionalidade, tem normas reguladores que também não pode atingir a autonomia da agência versus lá, e as regulações da agência, você tem razão. O que aconteceu o que está acontecendo no Brasil, embora a gente tenha na nossa Agência Nacional de Mineração, que eu falo sempre, profissionais que estão ali carregando um andor enorme, porque é pouca gente para fazer tanta coisa com pouco recurso público, tá? A mudança da agência foi fundamental, porque até a agência existir e ela começar com esse novo estoque regulatório das suas normas, onde ela simplificou esse estoque, extinguiu normas, unificou, antes era muito pior, porque você tinha pareceres administrativos lá dentro que eram praticamente normas que aconteciam isoladamente. Hoje, a agência, que é muito nova entre a gente, ela já tem uma série de resoluções, uma série de coisas bem feitas, coisas que ainda são criticadas e que é natural do problema, a evolução da legislação acontece no dia a dia mesmo, na sua aplicação, tá? Essas resoluções estão acontecendo, a agência está fazendo muito bem feito esse trabalho, o que falta a ela apenas é recurso e gente para que isso evolua da forma mais rápida e como a gente necessita para o desenvolvimento da mineração brasileira. Mas uma coisa, ela tem que estar dentro do sistema. Mesmo as resoluções da agência, dentro do sistema da agência, elas são, sim, mais detalhadas do que as leis, que os decretos e outras situações que aí estão. Elas vão dizer como a regulação da atividade deve ocorrer e essa função da agência estaria aí dentro do modelo americano que foi adotado entre nós. Esse modelo das agências foi copiado do modelo americano que veio dos Estados Unidos, é uma coisa nova, como a Constituição de 88 também inovou muito. O Ministério Público como investigador, tudo isso que eu falei com vocês, que nada existia antes, quando eu me formei em 1985, antes da 1988, isso tudo está andando numa velocidade muito grande. Eu não sei, Mauro, se foi claro para você, se deu para você entender, se você ficou satisfeito. Sim, Marcelo, te agradeço muito, né, até mesmo por não estar, né, propriamente inserido, propriamente conhecer os princípios do direito, mas existe sempre um pezinho lá que a gente tem que entender um pouquinho, e eu te agradeço também por isso.
até mesmo por conta de vista de praticidade, né, execução propriamente, mas é um passo anterior onde a gente usa. Se eu posso te dar um conselho, como diz o meu nome é Mendo, né? Então eu te recomendo, tá? Eu te recomendo você fazer o seguinte: toda vez que você tiver que aplicar uma norma, tenta começar pela de baixo, entendeu? Se você sentir que ela não vai afetar as de cima, porque essa pragmaticidade, você vai lá, você vai fazer, eu não sei como você trabalha como engenheiro de menos, você está estudando, você vai fazer um plano de pesquisa, vai requerer um alvará, você vai ter que ir na norma específica e depois você vai conversando com o pessoal, com o direito, com os outros profissionais, falou, você já viu algum problema de aplicação dessa norma aqui? Tem alguém que já discutiu se ela é válida, se ela não é válida, ou alguma coisa dessa natureza? Aí você vai, com o tempo, na prática, essas soluções vão acontecendo. E é aquilo que a gente fala. Hoje o mundo é multidisciplinar. É o que você comentou. Não são só advogados, são engenheiros, são técnicos, são químicos, são tecnológicos, TI. Quantas profissões existem hoje aí? E todos estão vinculados a essa mineração, esse direito da mineração, que é o que eu estou defendendo agora. Ótimo, muito obrigado, Marcelo. Perfeitamente, professor. Acho que encerraram-se as perguntas aqui e eu gostaria de encaminhar para o final. O professor também falou que tem um compromisso, né? Vai receber um ente querido que chega de viagem. Mas não chegou ainda não, tá? Chegou não? Esses aviões costumam atrasar muito. Quem chegou aqui foi meu filho mais novo, que é advogado criminalista, e fez uma carne aqui com cheiro danado que eu ia convidar vocês, mas isso como diz, é sacanagem, né? Esse cheiro. Essa hora, né, professor? Já bate uma fome já. Bom, professor, agradecê-lo primeiramente, né, em nome do grupo de estudos em Direito Minerário, falando aqui também pelo Maicon, que não pôde estar conosco, ele teve um compromisso lá na faculdade, infelizmente não pôde acompanhar a reunião. E a gente vê, né, porque a fama o precede, foi uma reunião, assim, excelente, a gente aprendeu muito. Fica o convite para uma futura oportunidade, né, a gente poder contar com sua presença e seus ensinamentos mais uma vez. Raquel, Danilo, querem complementar, agradecer? Eu queria agradecer ao Marcelo, né, por ter aceitado o nosso convite do GEDMIN. Esse semestre eu não estou mais como coordenadora discente, né, mas eu estou aí apoiando os meninos aqui na organização. Então, obrigada, viu, Marcelo? Foi uma reunião, assim, excelente. Foi um tema que ajudou muita galera que está nos períodos iniciais. Eu acho que dá para começar a entender o direito minerário. Então, muito obrigada. Queria agradecer também ao professor. Foi uma ótima palestra. Acho que um tema super acertado escolher esse tema para abrir o nosso semestre. Queria também agradecer a Raquel por ter feito esse convite e proporcionado para a gente uma palestra de altíssimo nível. E bom, gente, realmente é um tema que eu falei, pode chegar a qualquer lugar. Eu acho que o objetivo, quando a Maria Raquel eu sugeri a ela, foi exatamente início de semestre, para esquentar as turbinas de vocês aí. E se serviu para motivar, sigam em frente. É lógico que a hora que se delimitar tema mais específico, né, a gente consegue aprofundar mais neles e coisas dessa natureza, e quem vier aqui conversar vai conversar sobre esse tema. Mas a Maria Raquel mesmo é uma que já tem condição de... Tem muita coisa aí que ela... E tem gente lá no nosso time também, outros colegas aí, que eu acho que todo mundo interessa em bater esses papos aqui, porque essa prosa é que faz a gente evoluir, né? E então, eu só quero agradecer também, peço às vezes desculpas, porque como eu gosto muito do tema, às vezes eu falo mais do que devo, eu sou um bom conversador, e é agradecer mesmo, viu? E um abraço a todos, um abraço especial a Luísa lá em Dandi, não que os outros não sejam especiais. Estou vendo aqui também a doutora Stephanie Pinho, deixa eu ver se eu vejo quem está aqui, a Ana Vitória, eu acho que é a Ana Vitória lá do nosso estagiário também. Está vendo? É muita gente, mas todo mundo aqui do lado do SESCOM, estou brincando. Pessoal da engenharia de Minas aqui também em peso. Estou vendo os comentários. Vou falar para o pessoal da Engenharia de Minas, a presidente da Engenharia de Minas me pediu para fazer uma palestra lá recentemente sobre essa questão do direito da mineração,
Então, vocês divulgam aí, porque eu acho, gente, que o mais importante é isso. Além de quem ouviu, é refletir, é pensar e é divulgar conceitos. Nós não teremos uma mineração moderna, com a legislação adequada, se nós mesmos, que de alguma forma estamos ligados a ela, não conversarmos com as pessoas mais próximas da gente sobre essa atividade. Se a gente ficar numa redoma, num casulo, deixando que a sociedade denigre a nossa atividade por conta dos erros que existiram, e todas as atividades existem, nós não vamos fazer o que o mundo precisa e que o Brasil precisa. Então, é isso que a gente precisa fazer, trabalhar junto, divulgar e conversar. E Teca Pinho, que honra estar aí. Teca Pinho, gente, doutora Stephanie Pinho, é autora de livros, minha colega, começou comigo há muitos anos, está comigo há mais de 10 anos também, e é uma pessoa fantástica. Deixa eu ver se tem alguém mais conhecido aqui, só para eu despedir, que esse negócio, quando você cumprimenta um, é um problema, né? Porque depois você, às vezes, tem um conhecido e você não... Ó, a Stephanie levantou a mão, fica à vontade, Stephanie. Não, foi sem querer, eu ia reagir, mandar um coraçãozinho pro Marcelo. Eu levantei, mas obrigada, Marcelo. Muito boa a sua aula, sempre bom aprender com você. Muita honra, Tequinha. Então tá bom, você que é uma grande professora. Pode chamar a Tequinha aí se ela não foi, viu, gente? Eu já fui, mas estou à É. disposição também, vai ser um prazer. Já Tá foi, bom, a gente tem falar. uma lista imensa de convites para repetir aqui, professor. Ô, Tanta Marcos, gente boa. antes da Carol, tem a Fabi, né, que trabalha com a gente também, que coordenou muito tempo. A Fabi está nos ajudando nessa edição do e-book aí. Essa questão do e-book, eu sugiro a vocês, gente, não é, tem várias normas, como é um negócio que você pega gratuitamente nem nada, e divulga lá o QR Code nosso, Maria Raquel, que eu acho que é uma forma das pessoas verem temas, quem tiver mais curiosidade, né? Não tem custo, não tem nada, então eu acho que e é muito interessante, tem coisas bem bacanas lá, e posições, reflexões, né? Porque cabe a gente refletir sobre o futuro. Então é isso, obrigado mesmo, boa noite. Eu agora vou esperar a esposa chegar, mas não sei se vou esperar com esse cheirinho aqui desse bife que o Lucas, meu filho, fez. Mas acho melhor esperar, né? Porque se não esperar, a questão vai ficar difícil para o meu lado. Então é isso. É melhor esperar. Professor, muito obrigado novamente. A gente se vê numa oportunidade futura. Pessoal, muito obrigado também pela presença e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau.